Bom dia aos amigos, aos irmãos. Nos permita, Jesus, nesta manhã, experimentarmos a sua paz, indispensável para a continuidade dos compromissos que abraçamos na lida diária. Iniciamos agradecendo sempre aos companheiros que conduzem esta casa pelo trabalho que realizam. Todos nós, evidentemente, observando a sociedade posta à nossa volta, desejamos dias melhores. E eu estou convencido de que esses dias melhores encontram-se basicamente na divulgação e na prática daquilo que propõe Jesus. Encontrar pessoas que se dedicam a reunir outras para refletir acerca da vida maior nos deixa muito felizes em poder contribuir. E agradeço desde já. Agradeço aos amigos todos que renunciaram a outras atividades convergindo à Casa Espírita. Sempre que assim fazemos, apontamos de que já existem em nós as sementes que mostram de que a aproximação com Deus é de caráter urgente. Agradecemos aos espíritos amigos que nos sustentam e eles são donos de qualquer mérito que essa manhã possa proporcionar. E por fim, pela importância que tem, agradeço a presença da minha companheira pela cumplicidade caridosa, sustentação da minha vida e da causa a qual eu sirvo. Sem falar que particularmente hoje o tema da nossa palestra, Só a Reencarnação Explica, ela é de uma obra, de um livro de minha autoria e dela, e editada pela Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos trabalhar. O Evangelho nos traz um diálogo notável entre Jesus e Nicodemos. E dentro deste diálogo, nós podemos absorver uma das lições mais importantes para nós, viajores que somos em direção à imortalidade e à perfeição relativa. Dentro dessa proposta, Nicodemos, então doutor da lei, encontra-se com Jesus e indaga, dizendo: Mestre, o que devo fazer para entrar no reino dos céus? Busca dele tanto quanto nossa. E é justamente nesse diálogo que Jesus apresenta a Nicodemos a base da nossa reflexão, tanto quanto da obra que apresentamos. Ele fala sobre a reencarnação, ao dizer de que ninguém vai entrar no reino dos céus sem nascer de novo. No entanto, a dificuldade daquela época era dilatada se comparada à dificuldade que temos ainda hoje de entender as questões pertinentes à realidade espiritual. E lembrando sempre que Nicodemos tratava-se de um doutor da lei, um homem de cultura, que na nossa classe seria o cume mais alto da educação, mostrava sua ignorância com relação às coisas do Espírito, devolvendo a Jesus uma colocação que hoje só caberia a uma criança de poucos anos. Ele diz: mas mestre, como posso eu, um homem já velho, voltar a entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus percebe que a dificuldade seria maior do que ele esperava. E contando com os recursos limitados da época, diz a Nicodemos a necessidade de nascer da água, como elemento que dava origem a toda a vida material, e do Espírito, apresentando a imortalidade e a comunhão entre os dois mundos. Mas ele prossegue, através das suas narrativas, sem entender. Mas é no versículo, no verso 12º, que Jesus nos deixa uma pérola. Pérola essa que norteará as nossas reflexões de hoje. Ele diz a Nicodemos, vencido pela sua ignorância do assunto: se vos falo das coisas terrenas e não me entendem, como posso falar das coisas espirituais? E nesse momento, Jesus chama a reencarnação de coisa terrena,
coisa comum, coisa simples, coisa batida, coisa velha. Se vos falo das coisas terrenas e não me entendem, como posso falar das coisas espirituais? Dizendo inclusive que não poderia dar continuidade aos seus ensinos pela nossa limitação intelectual. E esta é a base da nossa reflexão, porque particularmente eu, ainda hoje eu me assusto quando vejo meus amigos, meus irmãos, companheiros espíritas, palestrantes às vezes, ainda estarem usando das oportunidades de estudo para provar se reencarnação existe ou não, ainda hoje. E isso é um absurdo, porque na verdade nós deveríamos ter passado isso há muito tempo, porque ninguém explica a vida sem reencarnação. Eu tenho amigos, e vocês também certamente, que contam com vários diplomas, cultura reconhecida, engenheiros, médicos, estão na nata da intelectualidade e dizia assim: não sei se reencarnação existe, eu tenho um pouco de dúvida, sabe? E eu acho muito estranho que pessoas inteligentes duvidem de reencarnação, porque a vida sem reencarnação não faz o menor sentido. Antigamente, quando eu era mais jovem e da mesma forma mais petulante, quando alguém dizia para mim que não acreditava na reencarnação, eu me desdobrava e estava lá, discutia, levantava argumentos até provar que ela existia. Perdia muitas vezes até o amigo, mas provava que a reencarnação existia. Hoje que eu amadureci um pouco, quando alguém diz que reencarnação não existe, eu não faço nada, só espero que morram, porque morreu, começa a acreditar. É um processo natural. Você morreu, vê que não acabou, que a vida segue, que você está ali. É um entendimento absolutamente automático. Então hoje eu digo que quando o assunto é reencarnação, só existem dois grupos de pessoas: os que acreditam e os que vão acreditar. Porque não faz o menor sentido a vida sem a reencarnação. Sem a reencarnação, se essa é a nossa última vida, ou única vida, o crime até compensa. Os maus vencem, os que pouco fazem se dão melhor. Não faz o menor sentido. Sem a reencarnação, ninguém explica, partindo do princípio de que Deus é soberanamente justo e bom, ninguém explica por que Ele tem tanto. E ele mergulhado na mais absoluta miséria. Se essa é a nossa única vida, ninguém explica porque tudo para ele e nada para ela. Porque o filho dela está num berço de saúde e paz e o dela nasce enfermo. Ninguém explica a vida sem a reencarnação. Chegando ao ponto de, particularmente como resultado dos meus estudos, crer que se reencarnação não existe, eu não creio nem que Deus exista, porque a vida não faz sentido, com todas as diferenças, com todas as complexidades. Se essa é a nossa única experiência, alguma coisa está errada. Com reencarnação, ninguém precisa explicar nada. A vida é autoexplicativa. Estamos hoje onde nos colocamos ontem e vamos estar amanhã onde nos colocarmos hoje. É absolutamente automático. O homem vai vivendo, produzindo efeitos, produzindo causas e colhendo efeitos. Pelos nossos pensamentos, pelos nossos comportamentos, por aquilo que fazemos, vamos vivendo hoje, construindo a nossa realidade futura. Isso é justiça. E Deus não tem nada a ver com isso. Ele na verdade não quer nada, porque muitas vezes nós falamos assim, né? Deus que quer, Deus que quis, e Deus não quer nada porque tudo já é dele. Absolutamente tudo é dele. Ele só permite e ama. E por meio da vida nós somos livres e vamos construindo a realidade que desejamos. Com reencarnação tudo está certo como está. E eu me recordo de Allan Kardec, forçoso indicar, porque não existe doutrina espírita segura se caminharmos divorciados de Allan Kardec. O homem de confiança de Jesus para nos trazer doutrina espírita. E desta forma, doutrina espírita só é o que Allan Kardec disser que é. No mundo hoje com tantos modismos, com tantas obras descomprometidas, com tanto conteúdo
que é controverso, é importante saber que doutrina espírita só com fidelidade a Allan Kardec. Em O Livro dos Espíritos, na questão 219, ele interroga aos espíritos da seguinte forma: de onde vêm as faculdades extraordinárias de algumas crianças que nascem em tenra idade já sabendo coisas que nem na vida adulta muitos sabem? Sabe aquelas crianças que desde pequeno toca piano, desde pequeno sabem coisas que não aprenderam? Já viram isso ou não? De onde vem? Indaga Allan Kardec. E a resposta dos espíritos é a mais racional possível: lembrança do passado. Ninguém consegue frear uma resposta tão simples e que pode ser aceita pela razão e o bom senso, porque tudo que sabemos hoje e não aprendemos aqui, aprendemos ontem, porque na vida não há milagre. De onde vêm as faculdades extraordinárias? Lembrança do passado, mostrando que a morte não existe e quem vai só partiu antes, mas leva toda a sua bagagem, tudo aquilo que ela aprendeu, isso nunca se perde. E quando eles dizem lembrança do passado, vírgula, eles dão mais um apêndice que nos lembra Jesus. Eles dizem a Allan Kardec: queria que viesse de onde? Como a lhe chamar a atenção, é óbvio que é do passado. Aprenderam ontem, é deles hoje. Eles renascem e trazem isso dentro de si. Parafraseando quando ele diz: se vos falo das coisas terrenas. Ambas as colocações colocam reencarnação da maneira mais simples possível, cotidiana, mas fazendo parte da nossa vida, a ponto de sempre estar nela a resposta de tudo que nos acontece. Então só a reencarnação explica as coisas mais complexas da alma humana, como também as coisas mais simples. Se é coisa terrena, é do dia a dia. Reencarnação é algo que nos acompanha 24 horas por dia na vida prática. Por exemplo, você está andando pelas ruas de Campinas e encontra um casal peculiar. Ela, uma moça de um corpo escultural, absolutamente perfeita, é quase uma escultura feita à mão, uma mulher linda, belíssima, de mãos dadas com um homem muito feio, coitado, estragadinho no último, muito feio. A gente olha para quem está do lado e pergunta assim: ele é rico? Quando a pessoa diz não, aí nós pensamos: só a reencarnação explica. Porque é nela que está a resposta de tudo que nos foge à razão. E o inverso também é real. Nós encontramos um homem gentil, um nobre, um príncipe, educado, uma conduta moral lustrada, casado, vinculado, sei lá o que, com uma mulher bruta, áspera, grosseira. Olhamos as criaturas, mergulhamos no silêncio e somos forçados a concluir: só a reencarnação explica. Então ela tem a base de tudo que nos acontece. É na reencarnação que está a explicação que a vida racional não nos permite entender. Então, para nós espíritas, deveríamos pular essa fase de crer se ela existe ou não. É uma realidade incontestável. Alguns poderiam até ainda vir a afirmar: mas Roosevelt, eu não creio na reencarnação porque a ciência não provou. E equivocaram-se de novo, porque provou. Basta mergulhar na internet e acharemos vários estudos de criaturas não espíritas do mundo todo, que defendem a pluralidade das existências, estudando as marcas de nascença, as experiências de quase morte, as digitais. São estudos não espíritas e que comprovam que a vida segue, a morte preexiste, aquilo que nós entendemos de vida, e vai além do túmulo. Desta forma, só a reencarnação explica. Mas trazendo para a nossa vida prática, colhendo exemplos que possam solidificar essa realidade, só a reencarnação explica os laços de família, porque sem a reencarnação a família é frágil, é fraca, é simples e significa absolutamente nada. Sem a reencarnação,
sendo essa a nossa única vida, quando você olha para sua esposa, para o seu marido, o que você vê? Alguém que está com você aqui há 10 anos, 20, 30, 40 no máximo. Com a reencarnação, quando você olha para o seu companheiro, vê ali um espírito que nasceu e morreu incontáveis vezes, construindo a própria liberdade, edificando a sua estrutura moral. Quando olhamos para os elementos da nossa família com reencarnação, vemos que ali estão companheiros que nascem e renascem conosco há milhares de anos, e isso dá aos laços de família uma solidez que passa em muito a fragilidade que a falta dela daria. Só a reencarnação explica a importância da família conforme dava Jesus. Senão ela é frágil, se faz e desfaz da mesma forma. Só a reencarnação explica a relação das mães, pais com seus filhos. Porque eu entendo, e é natural, que principalmente elas, as mães, até sob tortura, e eu entendo, jurem que amam todos os filhos com parâmetros de igualdade. Ela tem 3, 4 filhos e jura que ama todos em absoluta igualdade. E nós entendemos, mas na intimidade do silêncio do coração da mãe, nós sabemos que ela acaba tendo uma maior afinidade, não maior amor, mas uma maior afinidade por esse filho do que com aquele. E sem reencarnação, isso é um crime onde já se viu. Com reencarnação, não tem nem o que explicar. Porque o filho que a mãe tem maior proximidade é aquele que já nasceu e morreu ao seu lado por infinitas vezes, enquanto que um outro filho está chegando agora no seio da família e não conta com a mesma simpatia. É absolutamente natural. É uma situação que pode ser compreendida sem maiores problemas, sem maiores complexos. Não falamos de mais ou menos amor, mas maior ou menor afinidade, que é a literatura da alma, é a maneira com que a alma se comunica, com que ela se expressa. Só a reencarnação explica as questões internas, aquilo que temos dentro da família. E é só ela também que explica os flagelos naturais. Olhamos para a radiografia do nosso país, principalmente na época de hoje, e numa parte dele as pessoas sucumbem pela ausência da água. Na outra parte sucumbem pelo excesso dela. E parece que existe uma aparente desorganização. Como que pode? Já imaginaram chegar em casa e não ter mais nada, nem de documento, nem foto, nem móvel, nem dinheiro, nem nada? A prova é grande. Só a reencarnação explica os flagelos naturais. Sem eles, ficamos à beira da sorte. Mas entendê-los e entender o que eles querem na nossa vida também é importante. Voltando ao Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 737 do Livro dos Espíritos, ele faz ali uma explanação de uma coragem moral incomum. Ele pergunta aos espíritos: qual é o objetivo de Deus em enviar os flagelos destruidores? Chama a atenção dos amigos para uma coisa. Sempre que falo de O Livro dos Espíritos, que é uma obra monumental, eu indico àqueles que estão estudando-a, que aprendam a fazer de maneira mais adequada. E a maneira é, antes de estudarmos a resposta, porque a maioria lê a pergunta e estuda a resposta, temos que aprender a estudar a pergunta. Allan Kardec era uma mente brilhante, muito acima da nossa, e aquele que se detiver em estudar a pergunta, saber qual é o pensamento do codificador, o que ele quis com aquela questão, vai aprender estudando a pergunta, porque ela é notável. Qual o objetivo de Deus em enviar os flagelos destruidores? O que já nos ensina que tudo que Deus faz tem objetivo, por menor que seja, e mesmo que esteja assinado com a assinatura do acaso, é Deus. E o pior vem ainda: com que objetivo Deus envia os flagelos destruidores? Sabe o que é isso? É você pegar um tsunami e falar para quem está lá: foi Deus quem enviou.
olhar para quem é vítima de um terremoto, que perdeu tudo, e falar assim: ó, foi Deus quem enviou. E é necessário muita sustentação moral doutrinária para falar isso e defender, guardando ainda a certeza de que Deus soberanamente bom e justo. Mas ele diz: com que objetivo? Deus envia os flagelos destruidores. Nós perdemos tudo, com que objetivo? E para uma pergunta brilhante, uma resposta notável. Eles dizem: é que Deus quer apressar o desenvolvimento da humanidade. Sensacional, né? Porém, para mim, não fez muito sentido. Deus quer apressar, Deus está com pressa. Ele é dono da imortalidade e Senhor da vida, o eterno, está com pressa, e não me fez muito sentido. Mas em doutrina espírita é assim: quando não entendemos alguma coisa, não quer dizer que está errado, quer dizer que estudamos pouco. E eu prossegui estudando, até que eu compreendi a expressão dos Espíritos a Kardec. Quando eles dizem que Deus quer apressar, não é que Deus está com pressa, é que nós estamos atrasados com relação a coisas básicas da vida. Viram isso ou não? Nós estamos saindo do mundo de provas e expiações, na prova da regeneração, mas tacar fogo em gente, porque é mendigo ou índio, é coisa de mundo primitivo. Deus não tem pressa, nós estamos atrasados, porque nas portas do mundo de regeneração, um pai violentar a própria filha é de mundo primitivo. Alguma coisa não faz sentido. E no nosso caso mais próximo, nós estamos aqui reunidos, espíritas que somos, e nesse exato momento, infinitas casas espíritas também estão com seus cultos. Igrejas católicas também, os evangélicos também, e outros tantos também. Daqui a pouco todo mundo acaba, sai todo mundo para a rua, nós nos encontramos e ninguém nem se cumprimenta. Porque nós chamamos de irmãos aqueles que são do meu centro. Aquele irmão não é do meu centro, então não é comigo. E falamos que queremos um mundo de paz. Alguma coisa nós não entendemos. Alguma coisa não está fazendo sentido. Porque se nós conhecemos Jesus e o Evangelho, há de ter na nossa conduta algo que deixe claramente a presença do Cristo e o Evangelho no dia a dia. Quando estamos correndo no banco, fazendo os nossos afazeres, há de ter uma postura fraternal em qualquer coisa que façamos, ou não faz sentido. Então Deus não está com pressa, é nós que estamos atrasados em aprender coisas simples. Nós falamos de uma cultura que não colocamos na nossa vida prática. Olha a radiografia do nosso país hoje, a desorganização que temos, isso é particular, é nosso. Algo não faz sentido. Então só a reencarnação explica a necessidade de se perder para aprender a ganhar de novo, a necessidade de se destruir para se renovar. Só ela explica, porque algumas pessoas perdem absolutamente tudo nas tragédias, e outras, aquelas que morreram, a gente acha que a prova era para elas, e não era, era libertação. Prova é para os que ficaram. Num país destruído, devastado e cheio de doença, o que está faltando para que a gente comece a aprender os recados da vida? Começar a ver que a vida material não significa nada, e que estamos todos vivos aqui, e numa contagem regressiva, porque daqui a pouco você já era. Estamos indo, mas nos conduzimos como se isso aqui fosse tudo. E aí eles têm que nos ensinar situações que não aprendemos. Mas para não parecer um Deus carrasco do Antigo Testamento, na questão 738, Allan Kardec pergunta o que eu sei que vocês estão pensando: mas Deus não tem outros meios para fazer a humanidade progredir que não seja a dor? A resposta é brilhante: tem, e usa todos os dias. Não é sensacional? Deus não tem outros meios para fazer a gente avançar que não sejam os flagelos? Tem, e usa todos os dias. Por exemplo, agora,
estamos reunidos, plano de bondade, caridade, honestidade, Jesus. Daqui a pouco vamos para a vida prática, e isso tem que representar alguma coisa na nossa conduta, ou não aprendemos. Deus usa de outros meios todos os dias. Nunca aconteceu com vocês? Está andando pela rua, vê uma criança abandonada, dormindo no chão, dá uma vontade de começar a ajudar, dá ou não dá? Então, é que depois passa logo. Então ele é Deus, Ele está tentando por outros meios que não a dor. A gente vê uma coisa na televisão, uma tragédia, dá uma vontade de ajudar, a gente começa e para. Quando não tem mais jeito de nos chegar ao coração, Ele manda a dor, porque ela derruba a porta e entra. Então não tem outros meios? Tem, e usa todos os dias. Mas a necessidade, a dureza do nosso coração de entender é tão grande, que ainda com relação aos flagelos destruidores, eu penso em algumas coisas interessantes. Por exemplo, área de risco. Aqui tem área de risco. Aqueles lugares que todo ano, em dia e hora estabelecidos, imunda, desaba, cai, morre um monte de gente, e no outro ano está cheio de gente de novo. Já viu isso ou não? Eu acho área de risco uma coisa sensacional. É verdade, porque só a reencarnação explica a área de risco. Você chega num lugar, olha a casa do indivíduo, tem um barranco, a casa dele está na ponta, e você passa e olha e fala, vai dar errado. Sem ser engenheiro, sem ter nenhum conhecimento de geologia, quando você vê onde é que está a casa do indivíduo, você fala, vai cair. Alguém poderia contestar dizendo, mas Roosevelt, ele não tem onde ir, então não vá no plano, tem que não ir na ponta do barranco. Mas tudo bem, vem as chuvas, a casa cai, está na televisão, morre algumas pessoas, desmorona tudo, aquilo que vocês já sabem, e o mais interessante vem agora. Parou de chover, daqui a pouco você vai ver, estão construindo no mesmo lugar a casa. Só a reencarnação explica que a consciência devedora coloca-se no local em que deve sofrer a expiação. Eu acho sensacional. Aí no outro ano vem, desaba, morre todo mundo chora, a gente fala, precisamos fazer alguma coisa, né? Aí a prefeitura, no exercício da sua função, vai lá e põe uma placa assim, proibido construir, área de risco. Passa-se uns dias, na placa da prefeitura alguém já puxa um caibro para começar a alicerce. Só a reencarnação explica. Onde a consciência que deve coloca-se no local em que deve sofrer a expiação, porque todo mundo que olha fala, não faz sentido. Não faz para você, para a consciência devedora faz. E dá para seguir adiante. Casos internacionais. Nós tivemos há pouco tempo um vulcão que entrou em erupção e matou um monte de gente, viram isso ou não? Agora acompanha a minha linha de raciocínio. O vulcão chegou primeiro, concorda comigo ou não? O vulcão, quando o vulcão chegou aqui estava numa paz, porque não tinha gente. Ele chegou primeiro, escolheu um lugar para ele, cresceu, está ali, o vulcão na paz, está tudo certo. A pergunta é a seguinte: em que acidente mental a primeira pessoa chegou no pé do vulcão? Acho que eu vou fazer minha casa aqui. E eu, que não era nascido, já sabia que ia dar errado. Mas ele não. Ele faz a casa dele no pé do vulcão. Aí vem outro e faz, outro faz, outro faz, e fica uma cidade em volta do vulcão. Interessante, não é? Não é óbvio que vai dar errado? Óbvio para quem? Para quem não está envolvido. Para quem está envolvido, a consciência devedora coloca-se no local em que deve sofrer expiação. O vulcão entra em erupção no exercício da sua função. A larva vem, entope todo mundo, fecha aeroporto, mata um monte de gente, acaba com tudo, todo mundo chora, faz campanha, manda alimento. Solidificou o magma, o chão ficou sólido de novo. Alguém vai, faz uma casa.
O orgulho material, não, nasci aqui, vou morrer aqui. Vai mesmo, né? E faz uma casa no pé do vulcão. E a gente fica sem entender. Não faz o menor sentido. Sem a reencarnação, não faz. Só a reencarnação explica onde nós nos colocamos, onde devemos sofrer aquilo que é necessário para o aprendizado moral. As pessoas já tiram elas da área de risco, elas voltam. Da casa nova elas voltam, vêm de volta. É a consciência devedora. Só a reencarnação explica a vida. Sabe o que ela explica também? Vocês já viram gente que morre de raio? Cai um raio na cabeça? Eu fico imaginando a pontaria que alguém tem lá em cima. Não, ó, o indivíduo está andando aqui embaixo, é longe, e o raio não vem reto. Gente, para ele acertar, não é fácil. Mas só a reencarnação explica. As leis de Deus são inexoráveis, não mudam nunca. Tanto é que o homem estuda a lei de Deus, gravidade, a distância, que é tudo imutável. Ele calcula uma nave espacial sair daqui, o local que ela vai pousar na Lua ou em Marte, com precisão de hora, de segundos, porque a lei de Deus não muda. Conclusão, o raio já ia cair onde ele ia cair. É a consciência devedora que se sente atraída inconscientemente para o local em que deve sofrer a expiação. Pronto, acabou. Simples assim. Sem a reencarnação, não faz sentido. É por essa razão também, eu estava fazendo palestra numa casa, longe de Campinas, senão eu não contava, porque eu só conto coisa que aconteceu longe da casa que aconteceu. Então tudo que eu ver aqui eu só conto longe, fiquem tranquilos. Aí quando eu acabei a palestra, o senhor veio aqui encerrar. E conforme ele foi encerrar a minha palestra, ele começou a fazer aquelas vibrações longas, aquela oração que não acabava nunca, conhece ou não? Aquela vibração tão longa que quem está sentado aí começa a fazer vibração para parar a vibração, porque não aguentava mais. Até uma hora que ele falou assim: vamos vibrar agora pelas pessoas que morrem por balas perdidas inocentemente. Não, Espírito, para nós não, para nós não, para o mundo eu entendo, para nós não faz sentido. Por um lado, a gente diz filosoficamente, não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Na prática, acredita em bala perdida. Então estamos na mão dos maus. Crer que existe bala perdida é a mesma coisa que acreditar que Deus gerou uma criatura e agora não tem capacidade de tomar conta dela. Os maus fazem o que querem. Não. Existe bala precisa e não bala perdida. Porque o indivíduo atira para lá, quem tem que morrer está lá e ela acerta. Não tem sentido. Ou a vida estaria de perna para o alto. Não faz sentido que Deus não tem condição de tomar conta da criatura e que estamos nas mãos dos maus. Não faz sentido. Então a única coisa que nós podemos entender é que o escândalo tem que vir, ai por quem ele vier. Mas Deus transforma até mal num bem. Aí você liga a televisão, está assim, que uma família, um casal, entrou por erro do GPS numa favela e foi metralhado. E a culpa, GPS. Para o mundo está tudo certo, não para nós, que cremos num Deus com uma inteligência soberana, não para nós. Porque quantos entram diariamente em favela por engano e não acontece nada? Nós muitas vezes, que vivemos na mão de GPS, viajando quase todo dia, entramos muitas vezes em favelas que só passava o carro e mais nada, e saímos e não aconteceu nada, só que isso não sai na televisão. Então muitos se perdem diariamente e não ocorre nada, porque é justo com aqueles. Só a reencarnação explica. Espíritas, nós não podemos pegar os padrões do mundo, que acham que tudo está sem controle. Não, isso tudo está absolutamente correto como está. Absolutamente correto. Se não for desse jeito, nós ficamos entregues aos maus, não é? Nós saímos daqui agora, qualquer um mal nos envolve, nos sucumbe, acaba com a gente, e Deus não pode fazer nada.
Todo acaso esconde atrás dele uma inteligência soberana. Só a reencarnação explica as tragédias naturais. E só ela que explica também os problemas pertinentes ao dinheiro. A gente viaja muito. E uma coisa me chama muita atenção. Pelas estradas, você vê um mendigo andando sozinho, vindo de lugar nenhum, sem ter onde chegar. Um saco nas costas, e naquele saco todo o seu patrimônio, tudo que ele tem está ali, e não tem pressa para chegar em lugar nenhum. Aí eu paro e sou impulsionado a observar, pensando: quem vai lá? O que fez essa criatura para ter que passar por uma experiência de tamanha desmaterialização? Nada, nem chegar, nem ir, nem ter, nem documento, nada. O que fez essa criatura para ser necessário uma cirurgia moral daquela? Para tirar dela o que estava impregnado? E a minha mente viaja, eu penso assim: quem vai lá? Talvez um senador da república? Talvez um grande empresário corrupto? Talvez um deputado? Quem vai lá? Porque o que fez essa criatura para ter a necessidade de uma experiência com essa gravidade? Mas antes de prosseguir, interrompo mais uma vez para fazer um adendo, dizendo aos amigos que eu creio, de verdade, eu creio que existem políticos honestos, porque Jesus não é tolo, não nasceu ontem. O que nós temos que fazer é identificá-los e apoiá-los sem pedir nada em troca. Mas eu creio que existem. Mas quem vai lá? É um senador da república? Porque somente alguém que cometeu crimes dessa grandiosidade tem necessidade de um processo de desmaterialização desse. E aí, quando eu vejo os casos que envolvem a nossa sociedade, me constrange o coração, mas me faz lembrar do capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados misericordiosos. Porque hoje na prática é assim: você liga a televisão, aparece lá um quadro de corrupção, fulano de tal roubou, lesou, desviou, deu o nome que quiser, para mim é a mesma coisa. 10 bilhões, número que a gente não sabe nem escrever. Aí você bate a mão no bolso, não tem dinheiro para abastecer. Aí nós somos acometidos por aquilo que a gente chama de inveja branca. Fala: gente, não vai acontecer nada com ele, e eu não tenho dinheiro nem para abastecer. É a prova. Mas irmãos, bem-aventurados misericordiosos, não entra nessa. O cara desviou dinheiro de creche, coitado, ele não sabe o que ele fez. Ele não sabe com que tributos de dor a vida lhe aguarda até a regeneração de todas as pessoas lesadas. Ele desviou dinheiro de água do Nordeste. Tem gente passando sede porque ele pegou dinheiro para ele. Coitado, misericórdia. Ele não tem noção do que ele fez. Ele não tem noção do que ele fez. Essa é a visão que nós espíritas devemos nutrir, porque não existe outra. Porque se tirar a reencarnação, o crime compensa, e não é este o sentido que queremos dar. Agora, a regularidade da vida também é impressionante, porque quando olhamos a cúpula corroída pela corrupção, e nós falamos: você viu como eles são? Erramos de novo. É como nós somos. Porque nós somos ainda um povo que tem religião, que tem o nosso trabalho, que conhece Jesus, o Evangelho, e fica com o troco que veio a mais da quitanda. Está tudo certo então. Nós acabamos passando na frente, parando em vaga que não é nossa. Então, quando olhamos para a nossa conduta, olhamos para eles representantes ideais. A luta contra a corrupção não é fora. Tudo é espírito, é dentro. E você só pode acabar com uma corrupção, com a sua. Eu acabo com a minha, você acaba com a sua, ele acaba com a dele, daqui a pouco não tem corrupção no mundo. Mas é só isso. Porque quem lesa o pipoqueiro e quem lesa o Senado é o mesmo espírito.
Só que você trocar, pega o senador, põe num carrinho de pipoca, pega o pipoqueiro, põe no Senado, eles vamos discutir valores. Mas é um problema de alma. Só a reencarnação explica as diferenças sociais justificadas pela nossa conduta, mas é só ela também que explica as questões pertinentes à segurança. Segurança é um problema grave, ou não é, espírita? Aí, para ficar seguro, o que a gente faz? Levanta o muro, põe cerca elétrica, compra um cachorro, não cuida, mas compra. Aí você põe prego, põe caco de vidro em volta, põe câmera e é roubado. Não é sensacional? É roubado. O maior exemplo que eu vi disso foi quando eu assisti pela televisão, e os amigos também, quando roubaram a casa do apresentador Silvio Santos. Chegaram a ver, sim ou não? Eu achei interessante, porque a casa do Silvio Santos, fora tudo isso que eu já falei, tinha uns homens armados, parecia, sabe aqueles guarda-roupa duplex, né? Uns guarda-roupa assim na volta da casa inteira, e um ladrão roubou a casa do Silvio Santos, 2 vezes o mesmo ladrão, 2, ele entrou, com câmera, segurança, cachorro, com tudo isso ele entrou, e roubou 2 vezes, e o mais interessante vem agora, quando a polícia pegou o bandido, ele tinha 1,20 m, falei, só a reencarnação explica, não é possível. Sabe o que significa isso? Que ninguém está seguro, sem ser pelos padrões morais. O que acontece assim, espírita, se na sua trajetória da imortalidade, você lesou alguém, subtraiu de alguém, a justiça vai te alcançar, com um cachorro, com cerca elétrica, com qualquer coisa, ela vai te achar. É igual o indivíduo que tem um pressentimento que vai morrer de avião. O que ele faz? Não anda de avião, o avião cai na casa dele, porque Deus é de uma criatividade assustadora. Então não existe. A única maneira de ter segurança é retidão moral, porque quando na sua ficha está lá, ficou com o troco que veio a mais, a justiça vai te alcançar. Pegou o que não era dele, está na ficha aqui, pegou, mas ele mora numa fortaleza. Para a vida, nada significa isso, vai te alcançar na fortaleza. É só isso que explica por que uma jovem vai num baile à noite, que nem dá para pedir para voltar cedo, porque ele começa tarde, e ela vai com uma mini saia tão curta que por baixo da barra da saia você vê um umbigo. Aí não acontece nada, não acontece nada. No dia seguinte uma freira sai de hábito e é violentada. Só a reencarnação explica que pessoas que cometeram crimes e delitos na área da sexualidade tenham provas e expiações na área da sexualidade. Quem não tem, está livre. Só ela explica que cada um de nós carrega consigo o próprio patrimônio. Então você quer ter segurança? Retidão moral. Quer ter segurança? Abole de uma vez a menor forma de corrupção da própria conduta. É só assim. É igual quando nossos filhos vão sair de casa à noite para passear, e a gente não dorme até que eles não chegam, é ou não é? Aí se apela para a oração, até os ateus: Senhor, cuida do meu filho, não deixa acontecer nada para o meu filho, é tão bom. E aquela conversa toda, fazemos ou não fazemos? Sem querer ser chato, não funciona muito, não é muito assim que funciona. A prioridade é a lei divina inexorável. A gente devia orar assim: Senhor, se meu filho usou de violência com alguém, misericórdia dele, o que a justiça vai lhe alcançar, vai. Num beco escuro, num baile daqui, numa festinha ali, onde for. Senhor, tomara que meu filho não tenha subtraído nada de ninguém, não tenha lesado, porque se ele lesou, a justiça vai lhe alcançar, aqui na esquina, onde for, qualquer lugar. É causa e consequência. Não dá para crer em Deus e na regularidade da vida mais ou menos. A vida é sóbria, sólida.
Então quer ter segurança espírita, retidão moral. Que quantos moram em favelas e nunca foram lesados? Um monte. Só que evidentemente não sai na televisão. A gente mostra as desgraças. Mas quantos estão em áreas de risco e nunca aconteceu nada? Então a vida é regularmente sábia. E na raiz de tudo isso, reencarnação. Só ela explica, nós vamos produzindo causas e colhendo efeitos. Olha para a sua vida prática. Ela é a radiografia do que você foi e fez no passado. Porém, nós espíritas temos mais um problema grave. Nós negligenciamos com essa mensagem. Nós aprendemos sobre reencarnação e ao invés de olhar para frente, o que a gente faz? Olha para trás. Quer saber o que eu fui na outra vida? Não vai mudar nada, né? Por que eu sofro? A gente quer olhar para trás, saber o que fez. E isso não reflete coisa nenhuma. Sendo que o certo seria, já que reencarnação existe, entendi. A minha vida futura, eu estou construindo hoje. A minha próxima vida vai ser do jeito que eu quiser. Porque ela é resultante do que eu faço hoje. Ai, que sensacional! Ai, que maravilhoso! E a gente está olhando para ontem, para trás, quer saber o que foi e o que fez. Não, espírita, não perde tempo, olha para frente. Você está construindo exatamente agora, pelo que faz, pelo que pensa, a sua próxima vida. Questão 220, Allan Kardec mais uma vez indaga, na mesma obra já citada: pode um espírito renascer na terra, tendo subtraído as suas qualidades, suas faculdades intelectuais? Nascer sem ter acesso às suas faculdades de inteligência? Não que ele perde, nunca perde, mas nasce sem ter acesso? Resposta: sim. Sabe por quê? Porque alguém que estava no topo, que era um doutor, um catedrático, um juiz, um médico, um engenheiro, de repente precisa ter uma experiência de serviço braçal, uma experiência de serviço simples. Se ele nascer com a intelectualidade de engenheiro, de juiz, ele não vai ter aquele serviço braçal. Então ele não perde, é dele, mas nasce sem ter acesso. Sensacional, é ou não é? E sabe o que isso significa, espírita? Significa, sabe aquela senhora que varre o chão da empresa que você trabalha e ninguém sabe o nome dela? Pode ser um espírito nobre numa experiência de simplicidade. Sabe aquele rapaz que varre a rua da sua casa, que você nunca olhou na cara dele? Pois é, pode ser um espírito de escola, um espírito grandioso, uma experiência necessitando aprender algo que só o serviço bruto ensina. Nos coloca em igualdade. Só a reencarnação explica que casca é para tolo. Gente tem que aprender a olhar a alma de cada um. Quem vai pela aparência se perde. Então você está construindo agora a sua próxima vida, e essa é a grande boa nova da reencarnação. Sendo assim, como é que você quer a sua próxima vida, espírita? Você quer ter saúde na outra vida? Sim ou não? Quer? Então cuida do corpo hoje. Você cuida da máquina, renasce com uma máquina bem cuidada, bem estruturada. Simples assim. Bem-aventurados os simples, dizia Jesus. Como você quer a sua próxima vida? Você quer na sua próxima vida ter dinheiro? Sim ou não? Então seja honesto e trabalhador hoje, que você não vai ter necessidade de prova de escassez amanhã. Simples assim. Como é que você quer a sua próxima vida? Você quer ter pouco parente? Não faça inimigo, porque eles voltam. É simples assim. Então tudo que você quer ser, começa a ser hoje. Nós estamos hoje colhendo o passado e construindo o futuro, e essa é a boa nova. Espírita, você é imortal, e daqui para frente pode ter a vida que desejar, como reflexo da sua postura, da sua conduta, da sua retidão ou não. E agradecidos por uma mensagem de tamanha grandeza que o Evangelho nos traz, onde nós percebemos que estamos vivendo um período muito importante para cada um de nós, elevamos o pensamento em gratidão, dizendo: Senhor,
Imundas-me no esplendor da tua luz, e contudo, cego não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto, surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência do teu amor, e no entanto, insensível não te sinto. Ó estranha contradição! Tu tão perto de mim e eu tão distante de vós. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos do orgulho. Abre-me os ouvidos surdos da vaidade. Sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu possa encontrar a tua divina grandeza na intimidade do meu ser. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, senhores.